Eu sou Mariane Junqueira e eu estou aqui em nome da coordenação da pós-graduação Lato Sensu, agradecendo a ilustre presença da nossa professora Marilda Silveira. A professora Marilda, ela é a nossa coordenadora desse evento, ela foi a nossa idealizadora de todos esses encontros, ela pensou o minicurso, pensou as professoras, e ela vai fazer uma breve fala de abertura aqui para a gente, apresentando um pouco da construção desse mini curso e apenas para introduzir algumas questões técnicas, todo o nosso mini curso vai ser gravado, disponibilizado daqui 24 horas na plataforma do Canvas Instructor para todos os alunos, e vocês conseguem acessar por até um mês, assistir e reassistir todas as aulas que vocês tiverem interesse. Outras informações a gente diz mais adiante, mas essas são as principais. Eu passo agora a palavra para a professora Marilda, já agradecendo estar contando com ela aí nesse mini curso. Também a gente tem um outro de atualização prática em direito eleitoral que começou segunda e que foi muito bacana estar aqui aprendendo com ela. Passo a palavra para a professora Marilda. Muito bom dia a todos. Eu não sou Poliana, né? Eu sou a Marilda. A gente está aqui hoje para ver a aula da professora Poliana, e eu só queria contextualizar um pouquinho para quem não assistiu a aula de segunda. Esse minicurso ele faz parte de uma iniciativa do IDP vinculada ao nosso grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa de participação feminina na política, que se chama Lidera. Esse grupo foi idealizado inicialmente para poder incentivar as alunas do IDP, né, criar redes que, pelo menos no meu micro-universo, no meu pequeno universo aqui de pesquisa, é o que me parece que impacta e faz alguma diferença. Esse grupo de pesquisa ele tem alguns objetivos pessoas vinculadas ou não vinculadas ao EP. O objetivo, então, eu dizia, é formar redes. A gente acredita que, enquanto os homens já formaram as suas redes, e eu preciso muito do IDP, mas eu queria participar do projeto, eu sou aluno, mas se eu vou ser aluno, vai ter outras oportunidades. Esse grupo é para formar redes para as mulheres, porque as mulheres estão formando as suas redes há menos tempo, né? Há muito menos tempo. Então, não adianta só a gente ter aqui uma idade formal. Eu assisto muito meu marido é um pouquinho só mais velho que eu, ele é médico, então também não é das ciências humanas. Ele diz, mas o mundo não é mais assim, para que precisa ficar falando sobre isso? Para que precisa ficar abrindo essas iniciativas, né? É por verdade a gente falar que a lei mudou e o mundo, né, o mundo jurídico, a Constituição, o Estado brasileiro não adotar mais essa postura, não faz com que isso mude só porque a gente bateu uma palma e mudou a lei do dia para a noite, a mentalidade das pessoas não mudam, né? E a gente também não constrói network do dia para a noite. Nossas mães não foram políticas, nossas mães não foram diretoras de projetos, o presidente de empresa, em sua grande maioria, né? Pelo menos as minhas referências não são, assim, eu já disse isso algumas vezes, minha avó foi analfabeta, minha mãe numa família de 6 irmãs foi a única que estudou, e estudou depois de muito mais velha, e eu não posso dizer que tive uma condição muito difícil de vida, e ainda assim, a minha mãe na família dela era a única que fez curso superior, e como eu disse, depois de mais velha. Meu pai não, meu pai já teve referências, né? É outra estrutura, é outro referencial. E a gente precisa construir os nossos. Quando a gente ocupa um espaço de liderança, um espaço de poder, ele não foi criado no dia que a gente ocupou, né? Ele está ali e foi ocupado por alguém antes disso. Para uma mulher ocupar esse espaço, que antes era de um homem, alguém tem que sair. É como na Câmara dos Deputados, só tem 513 cadeiras de deputados federais. Para mulheres ocuparem esse espaço em 207, 206, metade ou mais do que as 77 que tem hoje, deputados homens vão ter que sair. Ninguém fica satisfeito de perder sua posição, né? Para ocupar esses espaços, a gente precisa se unir dentro da minha perspectiva, junto com outras mulheres também, e de uma forma não violenta e madura e bem articulada, apresentar esse ponto de vista para convencer as pessoas com bons argumentos.
também não adianta a gente querer empurrar nada para os outros goela abaixo, né? Eu sempre falo isso, falei minha vida inteira, porque eu aprendi com a minha avó, sabe? Aquela analfabeta. Idade precisa conquistar, a gente precisa conquistar essa legitimidade. Não vai ser só com o tempo. Lamentavelmente, eu gostaria que o tempo fosse suficiente para a gente conquistar esse espaço e apresentar essa legitimidade. Mas ocupar esses espaços, assim como aconteceu e acontece com os negros, não pode ser só uma questão de tempo, porque a gente vai levar 250 anos. Algumas dívidas históricas ou desajustes que o próprio Estado tem, mas é por isso que a cota é tão importante, é por isso que a Poliana está aqui para falar sobre isso com a gente. É por isso que ela criou um grupo chamado Visibilidade Feminina, a partir daqui, quando ela morava em Belo Horizonte, no TRE, com outras meninas, para poder apresentar essa visão de mundo que a gente, mesmo sofrendo isso, custa entender, né? Eu sempre digo isso, eu mesma custei a entender que a gente precisava de espaços impostos para poder ocupar, porque senão a gente ia demorar muito tempo para isso acontecer, né? Na política, sim, política não é um espaço só de mérito, né? A Margarete está há pouco num evento aqui do IDP, em parceria com Elas Pedem Vista, falando sobre participação feminina, e ela falava, se até quando a gente tem mérito, eles tiram o mérito da gente, sobretudo na política, em que a política não é um espaço só de mérito. A política é um espaço de conquista de paixão, de networking, de apoiamento. Não vai conquistar um voto, não conquista o voto só porque a gente mostra um currículo e convence o sujeito que a gente é o melhor naquilo ali que a gente faz, né? O espaço democrático, ele não é feito só de currículo, de mérito, não. Ele também é feito muito, muito, sobretudo dentro do nosso sistema, que é um sistema partidário, de networking. E esse networking precisa ser conhecido, é feito, e nesse espaço é que a gente idealizou esse projeto desse curso para poder formar as mulheres, dar espaço para as mulheres compreenderem a nossa visão, também não quer dizer que é a certa do mundo, né? Mas para abrir essa possibilidade para que elas possam compreender o que a gente pensa sobre isso, o que a gente vem estudando, como a gente vem tratando, e a gente espera poder ouvir da Poliana aqui. A Poliana teve um probleminho de entrada, não sei se ela já chegou, Mariana vai me avisar quando a Poliana entrar aqui no curso, mas ela vai falar sobre essa questão da cota na participação política da mulher. A gente não ignora que toda ação afirmativa traz o que a doutrina chama de backlash, né? O que é isso? Quando a gente impõe algo para as pessoas, nada que é imposto é recebido com satisfação, né? Nem na casa da gente. Eu não tenho filhos, mas eu me lembro muito bem quando minha mãe queria lá me empurrar um certo comportamento, que eu não ficava satisfeita com aquilo, né? Esse efeito rebote é o que a gente chama de backlash quando há uma imposição de uma determinada política pública. Isso aconteceu na política pública de cotas para negros, até hoje ainda acontece, embora sejam visíveis os resultados positivos dessa política de cotas, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que se a pessoa esforçar muitíssimo, ela vai conseguir alcançar com as mesmas condições aquilo que eu, em outras circunstâncias muito mais favoráveis, consigo. A mesma coisa acontece com as cotas das mulheres, né? As cotas de gênero nas campanhas eleitorais, elas ainda, como são de recente exigência, embora elas não sejam tão recentes assim na lei, elas provocam um efeito rebote. Existe uma resistência enorme, existe uma resistência de partidos, existe resistência, inclusive, de mulheres, que vão dizer assim, mas de onde que eu vou tirar essas mulheres, meu Deus do céu? Porque mulher não quer ser candidata. É natural que os espaços mais difíceis de ocupar sejam rejeitados mesmo. Eu tenho uma dificuldade tremenda para poder aprender inglês. Todo dia da minha aula de inglês me dá uma dor de barriga, me dá uma dor de cabeça, me dá um trem, eu arrumo um compromisso no horário para não ter que fazer. Porque a gente não quer fazer aquilo que é difícil. Nosso cérebro rejeita aquilo que é mais difícil mesmo, né? Eu imagino a mulher que resolve ser piloto de avião, que resolve ser piloto de Fórmula 1, o negócio mais difícil do mundo, meu Jesus Cristo. Deve ser difícil mesmo resolver fazer alguma coisa que está fora da nossa zona de conforto. Mas não tem nada que começa fácil nessa vida, né? Eu fui fazer direito
que é um curso mais velho do que andar para frente. E entrar na faculdade foi uma peleja danada. Eu queria fazer física. Minha mãe tanto me falou que ela me convenceu a fazer direito. Eu não sei nem o que eu estava com a cabeça naquela época, quando eu resolvi fazer direito. Não vai ser muito difícil para poder entender que essa dificuldade também alcança as pessoas que querem ser candidatas, né? É sobre isso, sobre essas dificuldades, como ultrapassar isso, como lidar com essas portas, que a Poliana vai falar para a gente. A gente sabe que não é um universo fácil, que tem essas rejeições, mas a gente não tem a menor dúvida da importância disso para a gente e para a nossa sociedade. Imagina se outros espaços não fossem ocupados por mulheres como são, né? No judiciário, se a gente não tivesse juízas, na medicina, se a gente não tivesse médicas, em qualquer outra profissão, engenharia, se não tivessem mulheres ocupando espaços proporcionais como a gente tem. Então, agora, Poliana vai falar, vai iniciar a aula, vai ser um prazer enorme, é uma grande satisfação, e eu tenho certeza que no final vocês vão concordar comigo de aprender tanta bagagem que ela tem para passar. Obrigada, viu, Poli, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, professora Marilda, pela fala de abertura do evento. Eu vou fazer uma breve apresentação, a Poliana já está aqui, né? Curricular da professora Poliana, enquanto ela abre a câmera. Mas eu também, novamente, eu só tenho a agradecer, aproveito que a professora Poliana já está presente, para agradecer também a professora Poliana por ter aceito o nosso convite e de falar de um tema tão relevante. Mais do que nunca, principalmente no direito eleitoral, a gente debater a questão do gênero. E só brevemente, para não tomar muito tempo, esse vai ser o nosso primeiro encontro, né, de direito eleitoral para candidatas, com a professora Poliana Santos, e ela vai falar um pouco sobre por que e como ser uma candidata em regime de cotas. E como uma breve descrição curricular, eu pontuo aqui que a professora Poliana é mestre em Direito Político pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Ciências Penais, professora da pós-graduação Lato Sensu na PUC Minas e também no ILB, e de cursos preparatórios para concurso público. Ela também é assessora de ministro no Tribunal Superior Eleitoral. Ela é membro da coordenação executiva do Grupo de Trabalho para a Sistematização das Normas Eleitorais, presidenta da Associação Visibilidade Feminina e membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da ABRADEP. Nós vamos ter agora, eu passo a palavra para a professora Poliana. A gente vai ter agora até mais ou menos uma hora e meia de palestra, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, e todos os participantes que quiserem colocar perguntas para a professora, vocês podem escrever no chat, que no decorrer da conversa a professora vai ter algumas pausinhas para responder. Muito obrigada a todo mundo que também está aqui com a gente, a todas as alunas e alunos que separaram esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu passo a palavra para a professora Poliana. Obrigada, professora. Muito obrigada, Mariane. Muito obrigada, Marilda, minha querida, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje no IDP, falando com essa turma sobre um tema que é tão importante, né, que me envolve tanto. Inclusive, eu gosto de ressaltar nessa apresentação, né, o fato de ser mulher, como todas, né, aqui, acho que somos todas mulheres mesmo, e a gente compreender bem as dificuldades de uma vivência em sociedade de um modo geral, né? Tudo aquilo que a gente vai falar sobre as dificuldades da mulher ocupando espaços na política, ela é, na verdade, uma reverberação daquilo que é a própria construção sociocultural em que estamos inseridas, de uma sociedade que não é, de fato, igualitária. Então, deixa eu, para começar, só dividir aqui com vocês, eu fiz uma apresentação para poder guiar um pouco a nossa conversa, mas eu queria deixar bem livre também, né, para durante essa conversa, quem quiser, né, pontuar e tal, a gente vai fazendo essas interrupções, esses esclarecimentos, para mim não tem problema nenhum. Tá compartilhando aí com vocês já?
Sim, professora, já está compartilhando. Ótimo. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria destacar peraí, como é que eu faço para passar aqui? Deixa eu entender. Eu passo pelo próprio slide, não é isso, Mariane? É, né? Isso, pelo próprio slide, professora. Uhum. Ah, ótimo. Isso. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre, né, nesse contexto da democracia de gênero. O que a gente está chamando de democracia de gênero? São alguns pontos que eu gosto de ressaltar. Primeiro, né, começamos falando que nós não estamos em uma sociedade neutra. Então, existem diferenças, né, entre homens e mulheres que estão na nossa construção sociocultural. Não digo que essas sejam diferenças ontológicas, né, que as pessoas nascem, que sejam naturais, né, e elas estão relacionadas a uma construção social mesmo, e que vão, em alguma medida, especificando, antes da gente nascer, qual é o espaço que é cabível para as mulheres e que é cabível para os homens. Então, a professora Tereza Kleber Lisboa, por exemplo, ela vai falar de um binômio aqui, exclusão-reclusão. Ela vai dizer que houve um pacto, né, no nosso processo de construção democrática, um pacto de exclusão das mulheres do âmbito cívico e de reclusão das mulheres ao âmbito doméstico, ao âmbito privado, né, que vai explicar essa história aí da mulher ser responsável pela casa, responsável pelos cuidados e tudo mais. Apesar das mulheres, depois de tanta caminhada, de todos os movimentos, de todas as mulheres, até o momento que a gente está hoje, ou seja, de ocupação do mercado, ocupação do espaço de trabalho, estudo, né, possibilidade, né, acesso ao direito ao voto, há toda essa diferenciação, toda essa separação que vai afetar, por exemplo, a nossa capacidade de construir capital político. E, mais uma vez, quando eu falo capacidade, aqui não é uma capacidade inata, ela tem mais a ver com a forma, né, dessa construção, dessa criação, dessa compreensão cultural do que qualquer outra coisa. Então, quando eu falo aqui dessa ficção de neutralidade, não é uma expressão minha, né? Os autores que vão falar sobre isso, eles vão dizer, olha, a gente faz de conta, né? A sociedade faz de conta que ela é neutra, que ela é igualitária, mas ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Existe diferença entre os gêneros, né? A gente está falando aqui o tempo todo dessa diferença na forma de socialização, né? Acho que é possível que todo mundo aí puxe aí pela memória. Eu tenho essa memória de um dos primeiros presentes que eu ganhei quando eu era criança, era uma tabuinha de passar roupa, né, de coraçãozinho, né? Minha brincadeira era aquela ali, e casinha e tudo mais, que diz um pouco sobre esse espaço, né? Claro que há uma mudança que está acontecendo, mas isso é importante a gente ter claro. Mas apesar dessa construção ser toda pautada nessa situação desigual, a gente tem que também compreender que essa igualdade de gênero, ela é um elemento essencial para uma sociedade que queira ser democrática, né? Não tem jeito, não tem jeito de querer exercer uma democracia excluindo dessa participação uma parte considerável da população. E, além de tudo, a Constituição de 88, ela vai trazer essa paridade, né, essa igualdade entre os gêneros como um princípio essencial. Ele é um princípio, quando eu falo aqui de visceral, é que ele passa por toda a estrutura da própria Constituição e está previsto expressamente no artigo 5º, de forma genérica, quando fala que todos são iguais, e de forma específica, quando ele fala homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, esse é um caminho, primeiro, que eu acho importante a gente estar atento a isso, né, a existência das diferenças, para que a gente possa caminhar para promover, né, e buscar essas alterações na nossa construção social fática, né? Quando a gente vai ver, recentemente saiu uma publicação da ONG Oxfam, desculpem, que vai apontar que 80% das pessoas responsáveis por cuidado no mundo, agora nesse período da pandemia, são mulheres. E aí, quando eu falo responsáveis por cuidado, eu falo do cuidado da casa, mas eu falo também do cuidado dos filhos, dos idosos, dos enfermos, de todo mundo.
Então, isso vai reverberar, isso vai afetar, como a gente já viu alguns estudos apontando recentemente, na redução da produção acadêmica dessas mulheres. Então, ainda para essas mulheres que ocupam, né, espaços acadêmicos, que já galgaram algumas posições aí nessa situação, nessa estrutura já muito diferenciada, elas vão perceber isso nesse momento mais sensível que a gente está vivendo, com um impacto prático na sua produção. E nesse ponto, eu acho que é interessante também a gente reforçar que quando eu falo que não existe uma neutralidade, ela não existe nem entre os gêneros, nem dentro do gênero feminino, né? Então, sempre que falo sobre mulheres, tem que ser assim, mulheres no plural, porque dentro da própria concepção, né, da nossa definição e de toda a caminhada que o próprio feminismo, sobretudo o feminismo ocidental, tem a respeito dessa compreensão, ela foi cunhada a partir de uma perspectiva branca, né? A autora Grada Quilomba, ela tem um livro muito interessante, quem não conhece, chama Memórias da Plantação, né, que ela vai falar sobre os episódios de racismo diário, e em um determinado ponto ela diz o seguinte, né, que toda a concepção de mulheridade, né, ela usa essa expressão, de mulheridade dentro do feminismo ocidental foi construída a partir de uma perspectiva de mulheridade branca, de forma que a mulheridade negra fica invisibilizada e silenciada. Então é bom a gente expressar isso, e eu estou falando isso nesse exato ponto, porque quando a gente percebe para algumas mulheres de uma forma específica a dificuldade, né, de desenvolver algumas atividades, eu acabei de falar da redução da produção acadêmica, em alguma medida se deve, nesse momento, da impossibilidade delas contarem com as mulheres que vão fazer, né, ali dentro das suas casas as atividades domésticas, né? A gente tem uma estrutura aí que precisa ser considerada, que vai dificultar ainda aí sobremaneira para um perfil específico de mulheres. Isso para a gente poder ter um pouco, uma consciência que é importante, inclusive entre todas nós, da situação em que estamos inseridas e que não é a mesma para todas, inclusive. Mas falando especificamente aí da participação feminina, né, eu falei que uma sociedade, ela só vai poder ser considerada democrática quando ela englobar, né? Eu não posso ter uma sociedade democrática que exclua as mulheres dessa participação específica. E aí, especificamente, eu vou ter alguns autores que vão apontar claramente que a participação da mulher é um requisito para a identificação, para que uma sociedade possa ser caracterizada como democrática. E, além disso, ela vai ser um indicador de qualidade dessa democracia. Bom, e além disso ser especificamente tratado no âmbito democrático, o que a gente vai perceber é que em qualquer espaço de liderança, né, de ocupação de funções, é importante que a gente trabalhe com essa diversidade. Diversos estudos vão apontar agora que seja no ambiente privado, seja no ambiente público, né, privado no sentido de negócios, né, de associações, de empresas, a ocupação de cargos de liderança por mulheres, ela tem um papel muito importante, né, de apontar a diversidade, porque nós ainda somos tratados aí como a diversidade, tendo em vista que estamos ainda um pouco, eu vou usar a palavra limitadas, né, mas no sentido de restritas por essa situação social, com a dificuldade de ocupar em virtude do teto de vidro. É possível que você já tenha ouvido essa expressão, que é um limite ali, né, até onde a mulher consegue chegar dentro de uma construção social X, que ela não consegue passar e não consegue, às vezes, nem entender porque ela não consegue passar. Esse teto de vidro, né, que a gente não enxerga, que é frágil, que para muita gente é invisível, mas que dificulta a mulher a galgar as posições mais elevadas. O que é, inclusive, economicamente negativo, né, o que várias pesquisas internacionais vão apontar, sobretudo no contexto que a gente está inserido, né? Do que é chamado hoje de mundo VUCA. Eu estou percebendo que eu não estou vendo o chat aqui com vocês, então eu não sei se eu estou pulando alguma pergunta. Qualquer coisa, vocês me avisam, por gentileza? Mariane? Avisamos sim, professora. A gente dá uma pausinha assim que a gente acumular questões.
Tá, joia, obrigada. Bom, então aí, sobretudo nesse contexto que a gente chama de mundo VUCA, que é esse mundo volátil, né? Esse acrônimo, ele é feito, esse termozinho aí, ele é feito a partir da língua inglesa, mas ele quer significar o quê, né? Ele está apontando um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, ele muda o tempo todo, muda muito rápido, né? E tem perspectivas muito diversas. Então, se eu tiver um olhar na tomada de decisão em qualquer espaço que seja restrito a um perfil exclusivo, né? Traçando aqui o mapa básico de quem ocupa os cargos de poder aqui, e eu vou falar no Brasil, mas é uma perspectiva global, né? No mundo, isso é uma realidade mundial. Pensando aí, por exemplo, no homem branco heterossexual de meia idade. Todas as pessoas que vão tomar decisões têm esse mesmo perfil, elas vão ter um olhar muito parecido a respeito de todas as questões que estão ali sendo analisadas, o que é muito ruim, porque ignora, né, as variáveis que podem implicar na mudança nesse mundo aí, volátil, incerto, complexo e ambíguo, que é o nosso mundo VUCA. Tudo bem, então nós falamos aqui um pouco sobre a característica desse espaço, né, dessa sociedade em que estamos inseridos, e vamos lembrar que a gente está falando aqui num contexto em que adotamos ações afirmativas, né? Ações afirmativas como as cotas de gênero para as candidatas. Por quê? Por que nós estamos falando, por que nós estamos preocupados com o desenvolvimento de ações afirmativas no espaço específico da política, que é o tema da nossa conversa aqui hoje? Primeiro, porque a gente ainda tem uma presença muito baixa de mulheres nos espaços de poder. A gente tem esse percentual muito baixo no mundo inteiro, mas apesar disso, o Brasil, com relação ao mundo, está numa posição muito pior. A gente fica ali variando um pouco ali entre a posição 153 e 193 de menos de 200 países. Para vocês verem que a gente está lá no finalzinho dessa lista que é feita pela Interparliamentary Union, né, que é uma instituição que vai parametrizar essa quantidade de mulheres e aí eu uso o termo casa baixa, que no Brasil representaria a Câmara dos Deputados. Além dessa baixa presença de mulheres, nós temos altos índices de violência contra a mulher, seja no espaço público, seja no espaço privado. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, a gente vê situações de violência explícita que mulheres sofrem nos espaços de poder, ou seja, publicamente, isso reverbera para a gente imaginar como isso, né, dentro do ambiente privado, às vezes é muito maior, né? É tão naturalizado que a gente vê situações de violência no âmbito público. Então, isso é uma questão que está diretamente relacionada à ocupação da mulher dos espaços de tomada de decisão. Porque enquanto nós tratarmos homens e mulheres, né, enquanto a sociedade tratar homens e mulheres com toda essa diferença, né, reconhecendo, dizendo que para as mulheres cabe o espaço doméstico, o espaço privado, e que ela não deve ir para outros espaços, toda vez que ela sai para outros espaços, ela vai ser vítima de algum tipo de violência, no sentido de mostrar qual é o lugar dela. Tem um caso que é muito interessante, que a doutora Margarete Coelho, que foi vice-governadora do estado do Piauí, hoje ela é deputada federal, ela conta que é muito exemplificativo disso. O que aconteceu com ela? Quando ela era vice-governadora, quando o governador se ausentou, ela atuou ali como substituta, né? Então foi governadora em exercício. E aí, um dia que ela ficou como governadora em exercício, no dia seguinte foi publicado num jornal de grande circulação, né, dizendo o seguinte: de que adianta ter uma governadora mulher se o mármore do palácio está todo sujo? Então, veja, mesmo quando ela está ali exercendo a função de governadora, a relação que se faz é a limpeza do mármore do palácio oficial ali do governo. Então, são exemplos de violência pontual que podem acontecer. E eu aproveito para poder indicar um livro da professora doutora Luciana Pank, que chama Campanhas Eleitorais para Mulheres, Desafios e Tendências. Não sei se vocês estão vendo.
Esse livro é a tese de tese de pós-doutoramento mesmo dela. E ela entrevista um monte de mulheres da Latinoamérica, então brasileiras, argentinas, muitas mulheres que vão narrar, né, a experiência de campanha, que vão falar sobre situações de assédio durante a campanha, coisas que elas ouviram, dificuldades que sentiram, elas vão narrar ali essa experiência, que é muito interessante para a gente ver que não só no nosso país, no mundo inteiro, e não só comigo, né? Às vezes a gente acha que a gente está sozinha e passando por umas situações, isso é algo que acontece com uma série de mulheres. Então, ele é um livro que eu indico aí para todas, para a gente poder compreender e ver, inclusive, saídas, né? Como essas mulheres conseguiram caminhar a partir dessa situação. Mas continuando apontando aqui, a gente tem baixa presença das mulheres nos espaços de poder, altos índices de violência contra a mulher nos espaços públicos e privados, e ausência de preocupação com demandas específicas de mulheres. Eu boto todas as aspas possíveis quando eu falo demandas específicas aqui. E vou já atentar que um pouco dessa minha observação tem a ver com a nossa construção sociocultural que relega aí a mulher à ocupação e preocupação com o ambiente doméstico e com a família de forma específica. Sempre quando falamos sobre demandas específicas e produções de políticas públicas para as mulheres, a gente fala, por exemplo, em creches, né? Quando, na verdade, as creches, elas vão dizer o quê, né? Eu estou falando, por exemplo, de permitir que aquela família deixe os seus filhos numa situação segura, né, durante um determinado tempo do dia, para que essa família possa realizar atividades, né, do âmbito da sua, enfim, daquilo que diz respeito com a sua atuação diária, que pode ser pública, pode ser privada, pode ser numa empresa, pode ser, enfim, todas essas atividades. No entanto, com essa nossa construção, fica sempre aquela estrutura, né? Os filhos são responsabilidade da mulher, e se a mulher não tem ninguém para deixar os filhos, isso inviabiliza a sua atuação, de modo que, né, essa preocupação com esses espaços é sempre reconhecida como uma política pública específica para as mulheres. Eu não acho que seja uma política pública específica para as mulheres no sentido de ser uma demanda unicamente delas, é uma demanda da família. Mas como é, em geral, a mulher que vai se preocupar com isso, que vai pensar nisso, é ela que vai ter uma visão maior no sentido de, olha, aqui a gente precisa, né, de um lugar, de um espaço seguro, para que eu possa deixar a minha família e realizar minhas atividades, né? Então, demandas específicas, um olhar específico para questões afetas à saúde da mulher, a atuações referentes à maternidade, à gravidez, né? Tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com um olhar. Eu tenho que ter pessoas diversas ocupando esses espaços para que elas possam pensar nas diversas necessidades que essa sociedade vai demandar. Nada obstante, o que a gente possa perceber é que demandas das mulheres, elas envolvem todas as demandas, né? Há alguns anos participei de uma mobilização com uma grande amiga e a gente estava observando, né? Uma mobilização que em vários momentos as mulheres pegavam, né, um microfone para falar, olha, estou aqui por causa disso, estou aqui por causa disso. E foi muito interessante que a gente viu, olha, eu estou aqui porque eu tenho insegurança pelo meu filho, quando ele sai de casa, eu tenho medo dele não voltar. Eu estou aqui porque eu estou correndo risco de perder, estou preocupada com a minha moradia. Então, assim, né, estou fazendo essa observação, mas as demandas das mulheres são todas, né? Mas a gente precisa desse olhar específico. E o que isso tem a ver com a ação afirmativa, né? Nós estamos falando de violência junto com baixa presença, né? Junto com demandas específicas, né? Aí é importante a gente compreender qual que é a expressão, né? De que mulheres nós estamos falando quando nós estamos falando de mulheres no Brasil e qual é a situação delas na nossa estrutura. Então, nós somos a maioria da população brasileira, também a maioria do eleitorado. Apesar disso, temos uma participação baixíssima, menor que a média mundial. Em contrapartida, o quinto país em número de feminicídios, né, homicídios contra as mulheres. Estamos entre os 15 países com maior diferença salarial entre homens e mulheres. Todas essas situações estão interligadas, porque aquilo que a gente vai ver na esfera pública, né, na esfera política de forma específica, é uma reverberação do que é a posição da mulher em sociedade de um modo geral. Quando a gente fala especificamente
nessa participação política, a gente tem uma perspectiva histórica que não pode ser ignorada, né? Primeiro, considerando que a gente tem menos de 100 anos que o voto feminino ele é permitido claramente em âmbito nacional. E eu gosto de destacar essa palavra permitido, porque vocês vão perceber aqui nesse gráficozinho que a gente diz que a permissão nacional é em 32, mas em 28 a gente tem a primeira mulher eleita, né, prefeita. Como que isso é possível? Porque a gente tinha uma construção aqui, né, uma constituição que não vedava expressamente a participação da mulher na política, né, nem como eleitora, nem como candidata. Mas ela também não permitia expressamente. E a estrutura social era tão díspare entre homens e mulheres que não seria natural, né, nesse contexto, imaginar que quando falamos que todos devem votar, todos devem ser eleitos, né, quando se engloba nessa generalidade, a mulher não estaria inserida. Então, para poder inserir a mulher, eu tinha que ter essa previsão expressa. O que vai levar, né, o que levou historicamente a algumas localidades, na hora de interpretar essa regulamentação nacional, para dizer, olha aqui, aceitar, né, eleitora ou candidata, foi o que aconteceu e permitiu que a gente tivesse a primeira eleita prefeita antes mesmo dessa permissão do voto feminino em âmbito nacional. Então, quando vem expressamente dizendo mulher pode votar, ainda assim, ela não tinha a mesma natureza do voto do homem, porque o voto obrigatório para o homem e facultativo para a mulher, e nem para todas as mulheres. Então, a gente vai ver que tem alguns requisitos para as mulheres, caso queiram exercer o direito de voto. Então, menos de 100 anos dessa participação específica em âmbito nacional, né, expressamente permitida. A gente vai ter a primeira deputada eleita só em 33, né, e a primeira presidente eleita, primeira presidenta eleita, mais de 100 anos depois da nossa república, né? E aí é importante lembrar, república não é sinônimo de experiência democrática, né? Por isso que a gente, até destaquei aqui, a gente tem 131 anos da publicação da República, mas todo esse período intercalado com, né, entre espaços específicos, né, mais de 70 anos de experiência não democrática, né? Então a gente teve nesse decurso de tempo, mais tempo de experiência não democrática do que experiência democrática. Isso vai implicar, isso vai afetar a nossa forma de construção de exercício da democracia, porque isso também é fruto do nosso exercício democrático. Então, eu gosto de apontar duas coisas importantes nessa questão histórica aqui. Primeiro, a nossa experiência recentíssima de mulheres ocupando esses espaços e a nossa pouca experiência democrática. Somos uma democracia muito nova, né, com muito pouco tempo. Especificamente para as mulheres, como a gente pode ver aqui essa variação da ocupação dos espaços de poder, desde a nossa Constituição recente, né, nossa Constituição de 88, até as últimas eleições que foram em 2018. Eu quero alertar para todas a nossa escala desse gráfico, porque embora eu possa ver com alguns ângulos, né, de aumento dessa participação, esse índice de participação ele é muito baixo. Então, acompanha aqui comigo. Lá em 90, eu tenho uma margem de participação muito baixinha, de 5%. Em 90, a gente não tinha lei de cotas, né? A nossa primeira lei de cotas, ela acontece em 95, mas que vai incluir, vai trazer essa exigência só para as leis municipais, né? Até então, a gente tinha uma lei de eleição criada para cada eleição, uma lei específica toda criada. A gente só vai ter o que a gente chama de Lei Geral das Eleições em 97. E aí, em 97, com a Lei Geral das Eleições, a gente tem a instituição da Lei de Cotas para todas as eleições. E aí, nesse momento em que ela institui a Lei de Cotas, ele aumenta, né, as cotas que eram em 95 de 20% para 30%, mas também aumenta a quantidade de candidatos que o partido pode apresentar. Então, qual que é a situação? O que é essa Lei de Cotas, então? Se o partido pode apresentar ali, que ele tem um limite, né? Ele não pode apresentar tantos candidatos quantos ele queira, né? Ele pode apresentar até uma vez e meia, em regra, das cadeiras que estão em disputa naquele lugar. Então, vamos dar um exemplo, né? Se no seu município a Câmara Municipal tem 10 vagas, hoje a Câmara tem 10 vereadores, né?
esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso modelo. O que o partido pode apresentar é até 1,5 vezes. Então, ele vai poder apresentar 15 candidatos. Desses candidatos que ele efetivamente apresentar, porque veja, eu disse que ele pode apresentar até 15, mas ele pode apresentar menos. Então, se ele apresentar 5 candidatos, desses 5, 30% tem que ser mulher. Agora, para a gente chegar nessa situação que eu acabei de descrever, teve uma evolução na nossa construção da própria forma de interpretar essa política de cotas. Então, em 90, a gente viu que não tinha. Em 95, só municipal. Esse quadro aqui que eu estou apresentando para vocês, ele diz respeito só à Câmara dos Deputados. Então, em 95, isso não afetaria aqui. Só em 98, né, como efeito da lei de 97, eu teria um impacto aqui dessa lei de cotas. E veja bem aqui com o meu gráfico, ele tem uma redução tímida, né, mas tem uma redução de mulheres eleitas. E aí é outra observação que é importante. A nossa política de cotas no Brasil não é para assegurar o número de mulheres eleitas, é para assegurar o número de mulheres candidatas. E até então eu não tinha nenhuma ação pareada a essa exigência de uma quantidade mínima de candidatas para poder nos auxiliar a converter esses nomes de candidatas em nomes de mulheres eleitas, né? Então, por isso que a gente tem, olha, cria a lei de cotas e diminui o número de mulheres eleitas, é um contrassenso? É estranho, mas não significaria, né, automaticamente uma modificação positiva nesse momento, né? Pode ser até em decorrência da interpretação que se dava à época, que a gente dizia, que a lei dizia que deveria reservar uma quantidade de vagas para as mulheres, e o que os partidos faziam era, olha, se eu posso apresentar 15, eu apresento 10 homens, porque aí o que eu fiz? Eu reservei esses 30%, mas então não tinha mulher, que aí é sempre a justificativa, né? Não tinha mulher, eu não apresentei ninguém, não tem problema. Essa interpretação só vai mudar em 2009. Então, de 97 até 2009, essa interpretação ali, ela continuou sendo utilizada. Então, acompanhe ali no nosso gráfico. A gente tem um aumento, tem uma pequena variação, mas olha, que vai de perto de 5% para perto de 10%. Né? É muito pouco, depois de muito tempo. Agora, veja, de 2014 para 2018, a gente tem um aumento importante. Essa curva aí sobe bastante. Bastante, segue sendo pouco, né? Porque a gente ainda chegou aqui em 15% da Câmara dos Deputados, né? Nós temos 70 e poucas mulheres, de 500 e tantos, mas um aumento significativo, né? Aumenta de 10% para 15%. Bom, o que aconteceu aqui que é muito importante? Vai acontecer uma mudança no financiamento das mulheres. Primeiro, muda a possibilidade de obtenção de financiamento privado. Eu não posso mais ter financiamento de pessoa jurídica, então empresa nenhuma pode dar dinheiro para a campanha. E outra, eu tenho uma decisão do STF que vai dizer o seguinte, olha, assim como eu tenho uma obrigação de uma quantidade mínima de candidatas mulheres, eu tenho que ter uma destinação de recurso, dinheiro de campanha, mínima para essas candidatas mulheres. Então, se eu tenho 30% das candidaturas que vão ser apresentadas pelos partidos tem que ser de mulheres, da mesma forma, 30% das verbas do dinheiro do partido que for destinado à campanha tem que ir para campanhas de mulheres. Então, vamos comparar nesse gráfico aqui. Observe que os dois primeiros conjuntos de colunas dizem respeito às eleições de 2014, né? Homens e mulheres. E o segundo, as eleições de 2018, homens e mulheres. E estão relacionadas à origem dos financiamentos. Você pode observar, quando a gente compara homem em 2014 e homem em 2018, em ambos os casos, eles têm uma quantidade de financiamento muito maior que as mulheres têm, né? Não tem dúvida. A gente percebe, vocês vejam que a terceira coluna é a coluna que diz respeito ao financiamento por pessoa jurídica, né? PJ, empresa. Essa coluna some em 2018 porque passa a ser proibido. Mas compara aqui, em 2014, todas as fontes de financiamento, né? A mulher recebe menos dinheiro que o homem.
Isso segue em 2018, né? Isso não muda, segue recebendo menos que o homem em todas as fontes. Só que veja, quando eu somo o nosso financiamento não é unicamente público, né? A gente ainda tem a possibilidade de financiamento privado, né? De pessoas doarem para a nossa campanha, mas é muito menos dinheiro que pode chegar ali para a campanha por uma pessoa, o que a gente vai chamar de pessoa física, né? A PF ali. A grande verba que vai surgir é a verba, o dinheiro destinado pelo partido, né? Que é a primeira linhazinha ali, essa primeira coluna. Ainda que para os homens seja muito maior, você tem um aumento muito grande no das mulheres. Veja ali, quando a gente mostra a receita total destinada às mulheres. Em 2014, foi 182 milhões, né? 9,3% do financiamento obtido. Em 2018, esse financiamento passa para 270 milhões, ou seja, 22% do financiamento obtido. É muito importante. Então, o que eu quero chamar a atenção? Para uma campanha, eu preciso ter condições materiais, né? Entre essas condições materiais, dinheiro. E agora eu tenho uma obrigação do partido de olhar para essa destinação específica de dinheiro e de tempo de propaganda, né? Que a Justiça Eleitoral também vai dizer isso. Eu tenho que ter um repasse mínimo de financiamento para as mulheres e um repasse mínimo e uma reserva mínima de tempo de propaganda para as mulheres. Observação, por que eu estou destacando esse plural? Porque não significa que toda mulher candidata tenha que ganhar 30% ou X% do partido. Significa que o partido vai destinar para as mulheres. A mulher precisa estar atenta na forma com que esse partido está fazendo a distribuição dessa verba, que tem que chegar para as mulheres e como ela vai ser distribuída entre as mulheres. Muito bem. Então, essas são mudanças muito importantes que vocês têm que estar atentas e que eu entendo que vão reverberar positivamente nas campanhas futuras. A gente já viu um aumento importante em 2018 e agora que a gente vai para eleições municipais, que o perfil das eleições municipais é muito diferente de eleições gerais, isso tem também a possibilidade de gerar um impacto muito relevante. Então, a lei de cotas, né, a forma de interpretar a lei de cotas muda, né, como a gente viu, sobremaneira desde 2009. O financiamento público, o financiamento de campanha muda de forma importante para exigir a destinação específica para as candidatas mulheres de todos os fundos e de tempo de propaganda da TV. A fiscalização da Justiça Eleitoral muda também, e esse é um ponto que eu vou até falar um pouquinho mais ali na frente, mas já vou destacar. É possível que vocês tenham ouvido falar da mudança da consequência daquilo que a gente fala comumente, chama comumente de candidatura laranja, que é um nome meio ruim, né? Porque fica parecendo que a mulher está se beneficiando daquilo. Em geral, não está. Então, eu prefiro usar candidatura fictícia ou candidatura fraudulenta, né, para dizer isso, do uso da mulher para fazer de conta que é candidata para que o partido possa apresentar mais candidatos homens. Bom, então essa fiscalização da Justiça Eleitoral, ela vai acontecer de forma muito forte, né, contundente, no sentido de que o partido inteiro pode ter todos os seus candidatos cassados se for identificado que ele fez uso de candidaturas fictícias, né, de candidaturas laranjas durante essa campanha. Então, como o partido tem a obrigação de apresentar um número mínimo de candidatas mulheres para que ele possa seguir no processo eleitoral, se ele não apresentar essa quantidade mínima, isso vai impactar, ou seja, ele pode ter o registro do partido inteiro indeferido. O que isso significa? O partido não pode participar das eleições se ele não cumpre essa regra. Se, no entanto, ele cumpre só formalmente, bota o nome de um monte de mulher, mas durante a campanha, né, se observa, algumas mulheres ali estão fazendo campanha para homem, né? Junto uma série de provas, uma série de indícios de que elas, na verdade, não eram candidatas. Às vezes, muitas delas nem sabem que são candidatas, né? Historicamente, nas outras eleições isso aconteceu. Falsificam assinatura, usam fotos que estão ali nas redes sociais, né, para apresentar o pedido de registro de candidatura. Isso agora pode levar o partido, ainda que tenha sido eleito, né, tenha um monte de eleitos, todos os eleitos e as eleitas, a perderem o seu mandato. Então, essa fiscalização é muito importante,
né, ela vai reverberar numa preocupação maior dos partidos políticos. E a atuação preventiva da Justiça Eleitoral, que a gente vai ver algumas mudanças importantes nas resoluções da Justiça Eleitoral já para esse ano. Então, o que vocês vão perceber agora, né, eu não vou entrar em minúcias, né, em detalhes sobre o registro de candidatura, que vocês vão ver com a própria próxima professora, mas eu já chamo a atenção para uma coisa que não tinha, que vai passar a ter, que é a exigência de uma assinatura da mulher declarando ciência da sua candidatura e declarando ciência, dizendo, olha, eu sei que eu sou candidata, eu quero ser candidata e eu sei que eu tenho obrigação de acompanhar todo o andamento aqui do meu processo de registro de candidatura, ou seja, as intimações, quando a justiça me chama para juntar documentos, apresentar documentos e tudo mais. Então, e tem uma série de mudanças que vão caminhar nesse sentido, para poder resguardar essa mulher, né? Evitar que mulheres que não saibam que são candidatas estejam sendo usadas pelo partido e para cobrar do partido que apresentem candidaturas verdadeiras. Mas nós estamos falando aqui dessas cotas, vocês sabem como essas cotas são contabilizadas? Né? Eu estou falando aqui o tempo todo de 30%, né? Do número de candidatos que seja efetivamente, de candidaturas que seja efetivamente apresentado. Só que, eventualmente, né, quando eu vou calcular um percentual, esse número aí não vai dar um número inteiro. Então, por exemplo, se o partido apresenta só 2 candidatos, 30% de 2 não dá nenhum. Só que como que eu vou contabilizar a cota de gênero? Eu arredondo para cima. Então, se eu tenho 2 candidatos, uma necessariamente tem que ser mulher. Então, se eu tenho 10 candidatos, 3 tem que ser mulher. Se eu tenho 41 candidatos, 13 tem que ser mulher. Então, você pode pegar lá a lista do seu partido, pega a quantidade total de candidatos, tá? Pega todos os números de candidatos, de candidaturas e faz a conta. Deu 30%, tá? Deu um número ali que vai dar um número quebrado ali. Deu 11 candidatos, vai dar ali 30%, dá 3,3%. Aí o partido vai falar, não, então eu tenho que apresentar 3 candidatos, tá errado. Aí você já pode chamar atenção. Não, arredonda é para cima, tem que ser 4 candidatas mulheres para viabilizar a apresentação dessa lista de candidatos como tal. E se não tiver? E se eu chegar num ponto ali que eu tenho 11 candidaturas e 3 mulheres? Vai ter que tirar um homem, né? É essa forma de solucionar. Ou bem o partido forma e capacita mulheres para apresentar, dá estrutura para essas mulheres serem candidatas, ou bem não tem formação ali na forma como que eles querem, eles vão ter que tirar homem. Então, vocês percebem que há um poder, né? Nessa sua apresentação, os partidos precisam das mulheres. E os partidos precisam de mulheres candidatas. Então, sobretudo de tempos para cá, vocês, todas vocês que estão aqui pensando em pré-candidatura e tal, são elementos essenciais para os partidos te querem. Então, é importante que vocês saibam disso para, inclusive, negociar com os seus partidos. Bom, e como eu vou contabilizar nessa cota as pessoas trans? A Justiça Eleitoral, em 2018, regulamentou essa situação por uma resolução, que é a resolução 23562, para dizer o seguinte: as pessoas trans vão ser contabilizadas nas políticas de cotas de acordo com o gênero com o qual elas se identificam. Então, vou dar um exemplo aqui notório, né? O Tammy Gretchen, ele nasce com sexo biológico feminino, mas é um homem trans. Como que eu vou contabilizar ele aqui? Eu posso contar ele no percentual mínimo de mulheres? Não, porque a identidade de gênero é uma identidade masculina, é assim que ele se vê, é assim que ele se apresenta. E se fosse o contrário, né? Uma pessoa que nasce com sexo biológico masculino, mas que é uma mulher trans, vai poder contar no percentual de cotas de gênero? Vai. Então, isso aqui também é muito importante. E pode usar o nome social? Pode. Isso vem pela declaração do candidato. Então, dentro do período que eu ainda posso mexer nos meus dados lá na Justiça Eleitoral, né, que a gente fala da alteração do cadastro, que vai até 150 dias antes da data da eleição. Então, nesse período, a pessoa pode ir lá no cartório eleitoral, fazer ajuste no seu registro e falar, olha, tá aí meu nome, sei lá,
João, mas eu me identifico como Maria, eu peço para que você altere aqui como Maria, né, sem ter que ter uma decisão judicial, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa foi uma decisão, uma mudança muito importante, muito interessante, já contabilizada nas eleições de 2018 e que, né, segue aí para a gente nas próximas eleições. E aí eu gosto de chamar a atenção para um ponto muito importante. Eu disse que nas eleições municipais, a gente tem um perfil muito diferente das eleições gerais. E nas últimas eleições, né, sem muitas dessas alterações que eu chamei a atenção aqui, que eu digo que são positivas para nós, né, para as mulheres candidatas, a gente teve em 4 grandes capitais do Brasil, como pessoa mais bem votada, mulheres, né, candidatas mulheres. Então há também uma mudança, né, na leitura da sociedade, no olhar da sociedade sobre a importância de votar e eleger mulheres, né? Então a gente tem que trabalhar aqui sobre essa expectativa da chance mesmo, de converter a minha candidatura, né, em um resultado positivo, em uma eleição. Então, chamar atenção para isso é muito importante. Não basta ter um monte de mulher candidata, né? É importante ter um monte de mulher candidata para ter ali um aumento de opções para o eleitor. Mas também é muito importante que essas mulheres candidatas tenham chance e consigam converter essa candidatura em um mandato eletivo. Tá, falamos isso tudo, né? Decidi, quero ser candidata. E agora? O que é que eu faço? Bom, primeiro passo, primeira observação, tem muitos movimentos de mulheres, grupos de mulheres, cartilhas para as mulheres que vão ajudar nesse momento aí dessa virada de chavinha. Decidir o que eu preciso fazer. A gente vai ver que esse ano o nosso calendário eleitoral mudou bastante por causa da pandemia. A gente está num momento muito diferente e peculiar, totalmente atípico, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu vou chamar a atenção, é que você precisa conhecer as mudanças no nosso calendário eleitoral. Então, as eleições desse ano, né, começando pela data das eleições, elas vão acontecer em primeiro turno, em 15 de novembro, e em segundo turno, em 29 de novembro. Essa é uma alteração muito recente, né? Vem como emenda constitucional número 107 de 2020, que muda, além da data das eleições, uma série de outras datas que são importantes. Então, por exemplo, a mulher que exerce algumas funções, sejam cargos no executivos, servidoras públicas, né? Exercem essas funções, elas não podem continuar durante o período de campanha, elas precisam se afastar. E esse afastamento a gente chama de desincompatibilização. Se entende que trabalhar em determinadas funções é incompatível, né? Não dá para compatibilizar com ser candidato. Então, resolve isso? Resolve. Resolve se afastando, se desincompatibilizando. Esse prazo de desincompatibilização aqui também vai mudar, né? Para regra geral, né, um número significativo, às vezes, de servidoras públicas, né, vão se interessar em serem candidatas. Então, elas vão precisar se afastar 3 meses antes das eleições. Significa que no dia 15 de agosto elas já têm que estar desincompatibilizadas. Muda a data das convenções partidárias, né, que vai acontecer entre 31 de agosto e 16 de setembro. Essa é uma data muito importante para vocês, porque é na convenção partidária que o partido, né, isso vai variar de acordo com o estatuto de cada partido. Então, quem quer que queira ser candidato esse ano, já tem que estar filiado ao partido, né, e já tem que ter domicílio eleitoral onde vai disputar. Então, o seu título de eleitor está escrito ali onde? Qual que é o município que está vinculado? É o município que você quer concorrer? Então tá certinho. Então você tem que ter o domicílio eleitoral e a filiação, mas isso não é tudo. Quando você tem que chegar no partido, o partido tem que te escolher entre os candidatos. Eu já falei para vocês e repito, os partidos estão atrás, cada vez mais, de mulheres capacitadas para serem candidatas. Então eles estão querendo vocês. Mas ainda assim é importante vocês estarem atentos a esse movimento, participar das convenções partidárias. Vocês podem fazer campanha entre as pessoas do partido para que elas te indiquem como candidatas, né? Isso aí pode acontecer, já pode ser realizado. Isso é uma data muito importante para vocês. O registro de candidatura que vai acontecer desde o momento da convenção, né, dessa reunião do partido, até às 19 horas do dia 26 de setembro.
Quem vai fazer o registro, efetivamente, é o partido. Só que você tem que ficar de olho, você tem que acompanhar tudo. Você vai ter que juntar um monte de documentos e levar para o partido. E você tem que conferir se o partido apresentou direitinho. Porque se acontecer alguma zebra, acontecer algum erro, o partido, sei lá, bobeou e seu nome não foi, você tem um prazo muito curtinho, que é de 48 horas, para ir lá na Justiça Eleitoral e levar seus documentos. Pô, mas como é que eu sei se o partido juntou ou não juntou meus documentos? Fez ou não fez meu pedido de registro? Tem uma publicação da Justiça Eleitoral, que é o edital de candidaturas, né? É uma listinha com o nome de todos os candidatos apresentados. Você vai ter que ficar de olho. Depois do dia 26 de setembro, você vai acompanhar a página da Justiça Eleitoral e vai ver lá o edital de candidatos. Você vai buscar nesse edital o seu nome. E aí, seu nome, aparece o nome do pessoal lá do seu partido, seu nome não está lá, corre, né, na Justiça Eleitoral, faz contato, né, contato com o partido, contato com a Justiça Eleitoral, e você pode ir diretamente em 48 horas do momento em que é publicado esse edital, para poder levar os seus documentos e falar, olha, eu fui escolhida lá na minha convenção, mas meu nome não está aqui. Eu sou candidata também, me inclui aí. Então, você tem que ficar atenta para isso. E o momento de começar a propaganda eleitoral, né? Eu só posso começar a propaganda eleitoral mesmo na internet a partir de 27 de setembro, né? No primeiro turno. A propaganda na TV e no rádio começa depois, né? A partir de 9 de outubro. Durante esse período aí da campanha, você vai realizar um monte de gastos. Você vai ter despesa, né? Você vai ganhar dinheiro, você vai juntar dinheiro. Tudo isso tem que ser informada a Justiça Eleitoral, tem que dar publicidade a isso, né? Então, você tem momentos para fazer isso. Você tem que ter um acompanhamento, é muito importante você estar de olho ali junto com o contador, se vai ser o partido que vai cuidar disso, você tem que estar acompanhando também, porque isso é muito importante. Até o dia 27 de outubro tem que ter uma informação geral. E depois das eleições, você vai ter que prestar contas de tudo que aconteceu. Tá, mas eu não tive dinheiro, eu não movimentei dinheiro, então eu não preciso prestar contas. Mentira, tem que prestar contas mesmo assim, nem que seja uma prestação de contas zerada. Nossa, mas é muita informação, onde que eu vou tirar essas informações? Primeira observação, essas datas aqui são específicas para a eleição de 2020, por causa da pandemia. As datas gerais, elas são diferentes. Em outras eleições passadas e possivelmente as futuras, né, bom, Deus quiser, a gente vai acabar com essa pandemia breve, a gente vai chegar em outras eleições com contexto semelhante. Então, isso é bem específico aqui para nós. Mas onde que eu vou tirar essas informações? Eu já falei, existem uma série de cartilhas informativas que podem te ajudar. Eu vou utilizar aqui para nós a cartilha que a associação de que sou presidenta fez junto com a Secretaria da Câmara, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, né? Que é a nossa guia acessível para a candidatura das mulheres. Ela está disponível gratuitamente no site da Visibilidade Feminina, então você pode baixar lá. As pessoas com deficiência, né? Que precisam de mecanismos ledores, tem o formato acessível também, que pode ser utilizado, tá lá com todas as informações mastigadinhas ali, essas informações objetivas. Eu não vou entrar tanto nessas exigências formais, porque vocês vão ter essa conversa sobre elas aí ao longo do tempo. O que eu gostaria de falar um pouco com vocês, né? Vocês decidiram aí que vão ser candidatas. Eu quero chamar a atenção para a importância da rede de vocês, né? Por que é tão importante trabalhar em rede, né? Veja essa imagem que a gente está apresentando. Quando eu penso numa rede, eu penso nessas linhas entrelaçadas, né? Quando, por alguma razão, um desses pontos, né, dessa linha se desfaz, a rede ainda assim não se desfaz, porque a rede segura. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas, um grupo de mulheres que me dá suporte de forma mais ampla possível, tá? Quando uma fraqueja, quando uma tem dificuldade, as outras sustentam e ajudam essa pessoa a se levantar. Isso para uma campanha é muito importante. A gente já falou aqui de vários pontos que vão representar dificuldades nesse processo. E eu quero deixar muito claro que quando eu falo dessas dificuldades, não é para falar, ai meu Deus do céu, então vai ser difícil demais, não quero mais. Não. É para dizer da importância desse papel aí de vocês, inclusive no enfrentamento dessa dificuldade. E para alertar para vocês não irem
tentando sozinhas, sabe? Matar no peito, eu dou um jeito nisso, eu resolvo. Busque esse auxílio, busque essas relações, elas vão ser muito importantes para todas as etapas desse processo da campanha que vocês vão realizar. E como que eu posso pensar nisso? Aí eu faria algumas perguntas que eu acho que é importante você pensar aí na sua estrutura própria, né? Nós temos mulheres de diversos perfis, com diversas características, mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres que têm filhos, mulheres que não têm, mulheres que os filhos já cresceram, já estão em outra fase da vida. Então, o primeiro ponto é você pensar como que é a sua relação familiar. Né? Se você tem filhos em idade escolar, como que é a distribuição das funções dentro da sua casa? Essa é uma conversa que ela é importante. Então, conversar com seus familiares, falar, olha, agora eu decidi um novo desafio. E é um desafio, usar essa palavra ela é importante, para poder falar, olha, eu vou precisar, né, dessa colaboração para o meu desafio. E nesse sentido, a gente vai ter que deixar bem claro essa divisão dessas funções. E por que eu estou alertando isso? Às vezes, quando a gente faz entrevistas, né, ou lê, ou ouve algumas mulheres que passaram pelo processo de campanha falando, né, e, sobretudo, né, em alguns contextos específicos, a gente vê os homens falando, eu dei suporte, eu deixei ela participar das reuniões do partido. Ou eu dei suporte, eu dividi o trabalho em casa, sabe? Isso tem que ficar muito claro, né, nessas relações, e isso vai variar de relação familiar para relação familiar. Primeiro, né, que essa questão das divisões das funções na família, todas as funções domésticas, elas são funções da família, né? A família precisa que aquele núcleo funcione bem. Então, quando a gente pensa nessa divisão de funções, né, isso não é, a princípio, uma ajuda, né? Isso é um compartilhamento igualitário. Agora, é possível que durante a campanha, mais do que igualitário, a gente precise, olha, a mulher vai ter que sair para fazer campanha, a gente ainda não sabe exatamente quando, a partir de quando e como isso vai acontecer, com todas as cautelas para evitar a contaminação dentro do nosso contexto de pandemia, mas isso vai demandar, né, um tempo, né? Tudo isso é importante que seja bem conversado, porque é bom ter esse suporte, né, da família, de qualquer que seja essa relação familiar. Então, dentro desse contexto, como é feita a distribuição do trabalho doméstico, né? Acabei falando junto, né? É importante a gente ter isso bem delimitado, né? Essa rede de apoio, mais uma vez falando aí da rede. Quando eu falo dessa rede de apoio, eu estou me referindo às suas amigas, né? Pode ser, por exemplo, rede de movimentos sociais, grupos do bairro, né? Você participa de alguma congregação religiosa, grupos de pais e de mães, né? Todos esses grupos, todas essas pessoas que a gente às vezes não se identifica assim, como que eu não tenho uma rede, é muito provável que você tenha uma rede, você ainda não pensou dessa forma. Então eu sugiro, até como um exercício, pega uma folha em branco no momento aí que você estiver mais tranquila e fala assim, deixa eu entender qual que é a minha rede. Aí você pensa, amigas, né? Eu tenho ali aquele contato. Parceiros de trabalho, né? Pessoas que eu posso contar para isso, membros da minha família, e você vai listando. E é interessante que cada uma dessas pessoas tem as suas próprias redes. E quando você consegue envolver essas redes, quanto mais ramificado, né? Quanto maior o número de pontos, né, nessa rede, quanto mais entrecruzada, mais suporte você vai ter condições de ter. Então, é muito importante você mapear, conversar com a sua rede, né? Trazer essas pessoas para próximo, né? Contar com essas pessoas, identificar quem vai poder te ajudar, porque ali você pode ver, olha, essas aqui eu posso contar, inclusive, para me ajudar durante a campanha. Eu vou ter que passar o chapéu, porque você vai precisar de dinheiro na campanha. Então, ai meu Deus do céu, eu tenho vergonha para isso, mas vamos ver, às vezes eu tenho uma amiga que tem menos vergonha, que conhece um monte de gente que pode ajudar financeiramente. Então, estruturar isso, olha, vamos dividir aqui, vocês me ajudam, a gente faz isso, né? Vamos dividir funções, organizar, arquitetar aquelas pessoas que estão próximo de você e que vão te ajudar nessa campanha. Porque, olha, veja bem, você pode ter um grupo de mulheres aí importante
que nem todas querem ser candidatas. Então, você junta e fala, olha, então tá, eu boto a minha cara aqui, né? Nós vamos, eu vou, eu falo, tarará, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos junto? Então vamos junto, né? E vamos junto mesmo. Então, essa organização, essa mobilização, esse mapeamento é importante você fazer, vai te ajudar a identificar aí os passos, com quem contar, e depois que você fazer esse mapeamento, conversar com essas pessoas, porque elas também podem fazer esse mapeamento, e identificar onde a gente pode entrecruzar. Então, às vezes, uma pessoa que você não conhece vai ser apresentada por outra. Então, talvez, né, a gente está num momento... eu sempre falava assim, que é o momento de você tomar um cafezinho. Chama a pessoa para um café, conversa, escuta o que ela tem para te dizer. Ela pode te trazer um monte de coisa. Informação, demanda, né, coisas que vão te fazer pensar, nossa, isso aqui, por exemplo, pode ser um ponto que eu acho importante, mas eu ainda não tinha pensado desse jeito. Isso aqui é algo que eu posso apresentar, inclusive, com uma proposta de campanha. Né? Isso aqui, sabe, vai ajudar você. Você nem sabe, às vezes, o que você pode esperar da pessoa e vai aprender, e vai conhecer, e vai se envolver. Nesse contexto que a gente está, né? Às vezes, sobretudo em alguns lugares, esse encontro presencial está muito dificultado, né? Cafés virtuais, né? Conversas, aí às vezes até happy hour virtual, né? A gente consegue fazer. Então, pensar, ainda que nessa estrutura um pouco diferente que a gente está vivendo nessas eleições de 2020, é reforçar essas redes, conversar com todas as pessoas, pega um dia e diz, olha, hoje é o dia que eu vou conversar. Fiz o meu mapazinho ali, conversei com todo mundo, para aquelas pessoas que eu tenho condição de pedir para elas fazerem também esse mapinha aí, dessas redes, para a gente ver o que a gente consegue fazer. Vocês vão ver que às vezes seu braço chega muito longe e você nem imaginava. Além disso, procurar redes e associações de mulheres que já atuam, que você pode conversar com elas, tirar algumas dúvidas, pegar informação, né? Seguir o trabalho para poder entender qual que é a linha, sabe? Essa é uma nova, né, para algumas pessoas, pode ser uma nova forma de se relacionar que vai afetar, né, claramente a própria organização aí de sua campanha. E essa é uma palavra importante, organização. Então, é bom ter isso bem mapeado, pensado, né? Essas pessoas com as quais você pode contar, ainda que você não tenha condições de pagar a todas, né? Tem muita gente que vai poder caminhar com você pela finalidade, inclusive, de auxiliar nessa sua campanha. Então, é importante você mapear bem isso nas suas relações pessoais. Agora, um outro ponto importante, né, para a gente chamar a atenção, é o que eu posso fazer agora. Não começou a campanha, né? Nós já falamos que a campanha só vai a propaganda eleitoral expressamente só vai poder acontecer lá a partir do dia 27 de setembro. Antes de 27 de setembro eu não posso fazer algumas coisas, mas eu posso fazer outras. O que eu posso fazer aí nessa pré-campanha, né? Então, alguns pontos importantes. Né? Lembra que eu falei da reunião lá do partido, das convenções partidárias? Né? Você pode fazer o que a gente chama de propaganda intrapartidária dentro do seu partido, né? Entre aquelas pessoas que vão decidir ali nas convenções quem vai ser candidato. Você pode falar, olha, oi, então, quero ser candidato. Você me ajuda? Eu acho que eu sou boa para ser candidato por causa disso. Vota em mim lá na convenção. É uma campanha só para dentro do seu partido, tá? Então, você tem que falar com as pessoas do partido, nos ambientes do partido. Muito cuidado com isso, porque você não pode, de jeito nenhum, pedir voto antes do dia 27 de setembro. Mas, sem pedir voto, você pode mencionar uma candidatura futura. Então, você pode ir lá no seu Facebook e falar, então, eu acho, estou pensando aqui e tal, é possível que eu me candidate. Eu vou me apresentar como pré-candidata nas próximas eleições. Eu posso participar de entrevistas, posso participar de encontros, posso participar de debate, posso realizar seminário, posso distribuir material informativo sobre as minhas pautas, né? Cuidado com os custos, muito cuidado com os custos, cuidado com realizar gastos antes. A gente não tem parâmetro para realização de gastos antes da campanha legais, mas a gente tem uma discussão no âmbito da justiça eleitoral muito importante nesse sentido. Há uma desconfiança em alguma medida institucionalizada. Eu tomaria muito cuidado com a realização de gastos nesse momento. Qualquer gasto para poder realizar alguma coisa nesse momento, o ideal é que seja feito pelo partido,
né, e contabilizado pelo partido. Divulgar posições pessoais nas suas redes. Por exemplo, eu acredito que, sei lá, educação é a bandeira principal, ou segurança, ou saúde é a bandeira principal nessas eleições. E, enfim, posso falar sobre o que eu acho sobre o número de analfabetismo, posições pessoais sobre isso. Realizar reuniões para falar da futura candidatura. E divulgar campanhas de financiamento coletivo. Você pode fazer aquela vaquinha virtual, né? Já está rolando. Então, se você tiver uma estrutura, você vou fazer uma vaquinha virtual e vou divulgar minha vaquinha virtual. O que eu posso pedir nessa vaquinha virtual? Ajudar financiamento para uma campanha futura. Eu não posso pedir voto. Gente, muito, muito, muito cuidado com isso. Não pode pedir voto de jeito nenhum. Sabe o que às vezes pode acontecer? E aí eu vou chamar a atenção de vocês. Muito cuidado com as suas redes sociais. Às vezes você vai lá, tá lá divulgando bonitinho ali na sua rede social, falando, olha, eu quero ser pré-candidata, me apresentei, eu sou fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí seus amigos muito animados falam, nossa, que legal. Printa a sua página ou compartilha e fala, essa é minha amiga que vai ser candidata, vota nela. É a outra pessoa que fez, não foi você. Mas se você compartilha isso, gente, a chance disso dar ruim, né, é muito grande. Então, cuidado. Sobretudo aquelas pessoas que vão estar mais próximo de você. Lembra aquele mapinha lá da sua rede? Orienta a sua rede. Fala, olha, eu posso fazer campanha a partir do dia 27. Aliás, seja mais claro, eu posso pedir voto a partir do dia 27. Antes do dia 27, eu só posso dizer o quanto eu sou boa, eu sou importante e falar sabe, de coisas que eu acho que tem que ser ressaltadas, que são as minhas pautas, que são os meus posicionamentos, o que eu já fiz até hoje, tudo isso eu vou poder falar, mas com muita cautela. Então, cuidado com o que você vai usar nas suas redes, cuidado com o impulsionamento de campanha, né? Nesse momento anterior, da pré-campanha, nesse momento anterior, eu lembro que eu falei dos gastos. Vocês vão ter uma aula específica sobre financiamento com a professora Ana Cláudia Santana, mas eu já quero deixar esse alerta aí, porque vocês já estão vivenciando aí um momento de pré-campanha. É possível que muitas de vocês já estejam utilizando as suas redes sociais. Fiquem atentos aos amigos de vocês. Conversem com os amigos de vocês. Fala, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas não me atrapalha. Não peça voto e você não compartilhe amigos seus pedindo voto para você quando ainda não pode. E aí o que vai acontecer para muita gente, né? Como eu posso fazer uma campanha sem grana? Olha, se você viu essa pergunta e achou que eu vou dar a resposta mágica, desculpa. Não é isso que eu vou falar. O que eu quero apontar para vocês é que ainda que haja uma relação, né, que muitos estudiosos vão apontar interessante entre o financiamento, entre a realização de gastos e o sucesso nas campanhas eleitorais, isso não é determinante. A gente vai ver uma série de campanhas que são campanhas sem gastos, gastos financeiros muito grandes e que são campanhas de sucesso. Nós estamos aqui no contexto de eleição municipal, que a forma de organização ela é diferente. Então é importante você entender no seu município, né? Nas últimas eleições, quantos votos, mais ou menos, a pessoa precisava ter para ser eleita? Lembra que existe um cálculo para isso, né? Nós estamos falando de prefeito, nós estamos falando de vereador, né? Para prefeito tem que ser o mais bem votado, mas para vereador tem uma continha ali, né? No sistema proporcional. Os partidos têm esses números. Então, você vai lá no seu partido e fala, me conta aqui, nas últimas eleições, né? Quantos votos precisava ter? Você entender, né, qual que é o seu contexto. Não quer dizer que na próxima eleição vai ser a mesma coisa, mas já te dá um norte. Ah, na última eleição precisava ter 1000 votos aqui. Ou na última eleição precisava ter 500 votos. Né? Como eu posso me organizar, me estruturar para tentar chegar nesse ponto? Então, lembrar, né, que tem uma obrigação do partido de fazer um encaminhamento para as candidaturas femininas e você tem que estar de olho ali nessa relação. Então, é importante cobrar transparência dos partidos. Segundo, se o partido te oferece, fala, olha, eu vou te dar um dinheiro X, né? Eu vou te dar 10 mil reais. Só que, na verdade, para você são 5. Você vai passar 5 para o fulano. Gente, não cai nessa. Não, de jeito nenhum, porque isso gera cassação. Já já vou mostrar aqui um exemplo disso, mas já vou alertar. Cuidado com negociações, com o financiamento de campanha dessa verba específica, tá? Então, eu chamaria atenção aí para isso e falaria, gente,
Mais uma vez, correndo o risco de ser repetitiva, acesse as suas redes de contatos, contem com as pessoas, né? Peça ajuda, converse, aumente a sua rede, identifique a sua rede, mapeie a sua rede e a rede dos seus amigos, né? Elas podem ser muito importantes para vocês durante esse período. E aí eu tinha chamado a atenção que existem algumas modificações importantes nessas resoluções recentes. Eu já falei de uma, que é isso de você ter que declarar a ciência da sua candidatura, né? Dizer, eu sou candidata mesmo, eu estou ciente que o partido está me apresentando, ele está apresentando porque eu quero. Eu sei que eu sou candidata e eu tenho a obrigação de acompanhar o meu processo de registro, porque às vezes o que acontece, gente, é o partido dizer que vai acompanhar, faltar algum documento seu, a Justiça Eleitoral fala, olha, tá faltando um documento aqui. Traz para nós, para a gente poder completar e ver, analisar o seu pedido. Se você não olha e o partido não olha, quem perde especificamente é você, porque o seu registro vai ser indeferido. Então você tem que estar atenta. Ou você ou alguém de sua extrema confiança. Acompanhar o que a gente chama de mural eleitoral. Eu sei que é difícil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é importante você se cercar e não deixar tudo isso à conta do partido, porque por desatenção ou por falta de interesse ou qualquer outra coisa do partido, você pode acabar sendo prejudicado. Sobre a propaganda, eu já disse, a resolução traz expressamente a obrigação do partido destinar um tempo específico da propaganda na televisão com candidatas mulheres. Lembrando que a gente tem uma quantidade de tempo de propaganda na TV curto, e que hoje as pessoas não estão tão mais atentas à propaganda na TV, mas não deixa de ser um veículo importante para você divulgar. Então, vai atrás do partido e fala, oh, eu quero, eu gostaria, quem que vai realizar, como é que faz, o que eu preciso fazer, se informa, né? Nesse ponto, às vezes é bom ser aquela pentelha no partido, né? Eu estou usando aqui uma expressão que pode ser um pouco vulgar, mas ir lá, vamos cobrar, vamos ver o que está acontecendo, dinheiro chegou, quanto dinheiro, vai para quem, como que isso está regularizado, e a propaganda, né? Então, falando aí do financiamento, né? Tanto do fundo especial de campanha quanto do fundo partidário, né? As duas fontes estão chegando aqui, como é que é? E aí o que eu tinha falado, né? Em ambas as resoluções tem previsão expressa. Você recebeu um dinheiro lá do partido, tudo bem. O partido não te pediu para dividir com ninguém, não. Não pediu para fazer nenhum esquema. Mas você quer fazer uma campanha em dobradinha com, por exemplo, um candidato que é muito conhecido na sua região. Seja o candidato a prefeito, seja um outro candidato a vereador. Porque às vezes isso acontece, às vezes isso pode ser positivo, né? Às vezes você está começando agora e não é muito conhecido. Você é conhecida de um grupo, mas você quer acessar um outro grupo. Então, essa propaganda em dobradinha pode te ajudar te dando visibilidade. O que você pode usar para negociar? Você pode pegar o dinheiro que você tem e financiar uma parte dessa propaganda? Pode. O que a resolução veda expressamente e o que a gente já teve julgamento na Justiça Eleitoral cassando mandatos foi a destinação exclusiva da verba para benefício direto e exclusivo dos candidatos homens. Porque aqui a gente diz que existe uma verba vinculada. Esse dinheiro ele é vinculado ao beneficiamento de candidaturas de mulheres. Se for de mulheres e homens, né, os dois, tudo bem. Agora, se o beneficiamento for exclusivo de homens, está desvirtuado. E aí isso pode ter um problema, tá bom? Não só na desaprovação, né, mas a depender, se for ajuizada uma ação aí, por exemplo, pelo gasto irregular do dinheiro, isso pode levar à cassação, né, a responsabilização. E aí, quando eu falo cassação, é perda de mandato, tá? Você é eleito e perde mandato por causa de uma coisa dessa. Então, presta atenção, a gente não pode correr esse risco, né? Já é tão difícil de ganhar e não levar. Então, atenção, acabei de falar isso. Atenção, primeiro, à fraude às cotas de gênero. Você tem que ficar atento à sua campanha, mas é bom ficar atento à campanha das colegas. Ficar atento para o partido não colocar candidata laranja, porque se você é eleita e se identifica que teve candidato laranja no seu partido, se for proposta essa ação, todo mundo pode ser cassado, inclusive você, que foi uma candidata efetiva. Né? Todo mundo perde o mandato. Então, é uma consequência muito grave, né? Que a gente poderia até discutir, mas que foi nesse formato que a Justiça Eleitoral entendeu. Então, fica atenta para a sua campanha, mas fica de olho também na forma com que o partido está conduzindo isso. Né?
faça a sua campanha expressamente, do jeito que a lei permite, e veja as outras mulheres se elas estão fazendo também. Cobra do partido. Fala para o partido isso. Olha, eu não quero perder meu mandato. Eu não quero ser eleita, né, ganhar e não levar. E o desvio das verbas com vinculação específica, né? Receber o dinheiro do partido, o partido fala, ó, vou te dar tanto, mas tanto você tem que passar. Não, não posso, porque eu posso ser cassada, a pessoa que receber pode ser cassada, isso é irregular, enfim, né? Tem que estar atento tanto o que é errado, quanto a consequência dessa irregularidade, né? E aí, caminhando aí mais um pouco, né, nós estamos falando de como chegar. Eu sei o que é que essas funções que estão em disputa aí, elas vão realizar. Então, assim, de uma forma bem rápida, né? O que faz a prefeita? Vamos lembrar que nas eleições municipais, né, a gente tem uma estrutura aí na nossa federação que vai organizar, tem uma divisão aí de funções entre o país, o estado e o município, né? A função ali da organização, da gestão do município, da prefeita no município, é a gestão do próprio município. Então, a gente vai ver funções sociais da cidade, nós vamos falar de transporte público, nós vamos falar de patrimônio histórico-cultural, saneamento básico, construção de espaços públicos, funcionamento de postos de saúde, tudo aquilo, né, para o bom funcionamento do município é a função ali do gestor do município, é a função da prefeita, né? Ela que vai, dentro de todas essas especificidades, com uma série de ações, atender a comunidade, né? Conhecer as demandas, responder as demandas. Isso aí é uma coisa importante para todas as candidatas. Vamos entender o que a minha cidade está precisando. Porque às vezes a gente fica só dentro da nossa bolha, só dentro daquelas pessoas que me cercam, só ouvindo as mesmas pessoas. Eu não sei o que a cidade está discutindo, né? E existem pesquisas, existem outros meios. Busque conhecer também o que pessoas fora do seu perfil estão pensando, né? É interessante dialogar com diversos perfis, com diversas demandas, né? Entender como está funcionando. A vice-prefeita faz o quê? Né? Ela vai substituir a prefeita quando ela se ausentar, né? Viagem, licença, se ela, por exemplo, fosse candidatar para um outro, né? Nas eleições que acontecem aí no meio do caminho, as eleições gerais. Se ela fosse candidatar para um outro cargo, é a vice-prefeita que vai assumir, né? E aí realizando todas as funções que a prefeita exerce, como a gente viu agora rapidinho antes. E as vereadoras, né? As vereadoras também têm uma função muito importante aí, aliás, várias, né? Tanto a gente fala muito da função legislativa, né? De criar leis, né? De elaborar leis que vão reger o município, mas ela também tem uma função ali essencialíssima de fiscalização para acompanhar todas as ações do executivo, né? No caso aí da prefeitura, criar a comissão de inquérito, comissão parlamentar de inquérito, fiscalizar o uso do dinheiro público, né? Essa talvez seja assim, uma função de destaque muito importante, né? A correta aplicação do orçamento da prefeitura. Então, se o executivo, né, vai executar os gastos da prefeitura, a prefeita vai ali empenhar o dinheiro ali daquela campanha, as vereadoras vão falar, peraí, mas está usando direitinho esse valor? Como é que isso está acontecendo? Tem uma coisa errada ali? Além disso, né, tem uma função ali de assessoramento, sugerir medidas de interesse para o executivo, né, indicar algumas soluções que possam ser adotadas para questões ali do município. Né, dentro da função administrativa, né, organizar internamente a Câmara, né, regulando os serviços dessa casa. E uma função julgadora também, porque é a Câmara que vai julgar as infrações político-administrativas que são realizadas pela prefeita e pela vice. E é ela também que vai julgar as contas públicas da cidade, né? Vai aprovar ou desaprovar junto com o Tribunal de Contas do município, né? Onde tenha Tribunal de Contas no município. Então, todo esse trabalho aí pode ser realizado por vocês, né, numa eleição. E aí nós falamos também da formação de políticas públicas, desse olhar que é muito importante. Tá, mas eu nem sei como é que isso funciona. E aí eu trago aqui para vocês, mais uma vez, né, quem conhece a nossa guia vai perceber que eu usei uma série de elementos aqui
e gosto mais uma vez de dizer, foi produzido em coautoria pela Visibilidade Feminina com a Secretaria de Mulher da Câmara, e a construção de conteúdo é realizada por várias mulheres incríveis que são associadas à visibilidade feminina com um cuidado muito grande com esse conteúdo. Então, por exemplo, esse ciclo de formulação de políticas públicas, né, foram essas mulheres que desenvolveram. Eu achei ele tão bem desenhadinho que eu trouxe aqui para nós, né? Então, quando eu penso na elaboração de uma proposta de política pública, como que eu vou trabalhar com isso, né? Então, primeira coisa, eu preciso identificar, né, quais são o problema social e os direitos. Então, tudo que eu falei aqui, né, conhecer a sua rede, conversar com as pessoas, conversar inclusive com pessoas fora da sua bolha, né, do seu perfil, do perfil das pessoas que estão mais próximas, ler as coisas que as pessoas do seu município estão dizendo, né, em todos os lugares, para poder entender o que elas estão querendo, né, ver aquilo que você acha razoável, aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda, identificando ali como uma coisa importante para poder pensar. Olha, trouxe um exemplo, né, uma rua X é uma rua muito escura, e aí ela fica perigosa, sobretudo, né, as mulheres vão sentir isso de uma forma muito clara, né? A gente tem medo de andar em alguns lugares com parque iluminação, porque existe uma série de riscos atrelados a isso. Então, você identifica, olha, tais regiões da cidade são muito escuros, tem um índice de violência que está vinculado, inclusive, a isso, sobretudo em determinados horários. Então, é muito importante, como uma política pública, né? Olha, eu preciso aumentar a segurança dessa região, uma forma de aumentar a segurança iluminação dessas vias. Então, identifiquei o problema, né? Vou inserir isso numa agenda política. Olha, uma das coisas importantes para minha pauta é a segurança. É a segurança de todos, é a segurança das mulheres. Por exemplo, a segurança no trânsito na cidade. Eu preciso ter condições de andar na minha cidade. Se eu tenho lugares muito escuros e, como consequência, são lugares mais violentos, eu preciso aumentar a iluminação, né? Então, eu vou inserir, olha, isso aqui está na minha pauta. Definir as ações, né? Então, autoridades e população negociando, né? Quais são as ações necessárias para a solução desse problema. Né? Eu posso fazer, por exemplo, audiências públicas, né? Já no exercício do mandato, para poder, olha, tá, a gente precisa resolver esse problema da segurança, que está vinculado a parque iluminação de algumas regiões. Como que eu faço? Quais são essas regiões? Por onde eu começo? Né? Então, esse mapeamento que pode ser feito junto com a população local. Então, audiências públicas são muito importantes para essa mapeação e para essa definição de ações, né? Aprovação legal. Então, eu vou formalizar essas ações, né? Então, negociações aqui vão passar entre o executivo e o legislativo. Olha, eu tenho tal demanda, ela tem tal custo, ela se insere em tal cronograma, né? E isso aí para poder levar à fase seguinte de implementação. Então, vou efetivamente colocar em prática. Então, eu tenho as vias A, B, C e D, né, e vou inserir iluminação nessa ordem, vai ter o custo tal e o custo tal aprovado. E monitoramento, né, acompanhar o resultado das ações. Teve, por exemplo, de fato, consigo mapear uma redução da violência nessa localidade, né? Tenha em determinados horários, em virtude, sabe? Esse mapeamento que precisa acontecer em fluxo contínuo. Então, resolveu em parte, não resolveu, mudou para tal lugar, né? Tudo isso aí que é uma atuação muito importante que a gente vai ter que estar fazendo, né, no exercício de um mandato o tempo inteiro. E aí eu gosto, né? Vamos lembrar que toda essa preocupação, toda essa discussão que nós estamos tendo aqui, inclusive para trazer a mulher para esses espaços públicos, para o debate desses, né, para a ocupação desses espaços de tomada de decisão, ele é tão importante, não só no Brasil como no mundo, que vai aparecer como objetivo do desenvolvimento sustentável. E antes disso, como objetivo do milênio, ou seja, a ONU já está batendo nessa tecla há muito tempo. Vocês vão ver ali que um dos 17 objetivos, né, o 5º objetivo, ele está a igualdade de gênero, né? E dentro desse objetivo específico, né, tratar dessas políticas de não discriminação. A gente precisa desenvolver aí ações para permitir o acesso das mulheres mulheres e meninas em todos os espaços. Então, quando eu decidi, entendo a importância, né? Vou ser candidata, eu não estou beneficiando só a minha localidade, só a minha região, ou só aquelas demandas que eu estou encampando, né? Eu passo a ser, inclusive, um espelho, né? Um exemplo
para as meninas, né? Para as jovens que vêm e se identificam e vão falar, olha, né, mulher também ocupa esse espaço, então eu também posso ocupar. Isso é um aspecto importante de construção da nossa sociedade, né? De melhoria da nossa sociedade. E eu acredito mesmo, né? Que essa mudança na composição desses espaços, mais mulheres, mais negros, né, mais participação de todas as populações que são considerados como minorias sociais, um olhar mais sensível e atento para pessoas com deficiência, tudo isso vai, sabe, contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que eu entendo, na leitura que faço de mundo, é uma sociedade mais justa, né? Então, por isso, essa acaba não sendo uma demanda e uma caminhada só sua, né? Então, você não está sozinha de jeito nenhum. Tem muita gente torcendo por você e caminhando por você. E essa eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar aí para todas que estão nesse processo para serem candidatas, né? Que é um processo difícil, a gente sabe, mas muito importante, né? Então, agradeço muito e eu acho que se a gente tiver oportunidade aí, tiver algum questionamento, a gente pode conversar um pouquinho, até encerrar aqui a Sim, apresentação. professora, nós tivemos algumas questões aqui no chat. Eu gostaria de ler para a senhora. Vamos começar lá por cima. Tem uma questãozinha um pouco mais antiga. Deixa eu abrir aqui a tela. Eita, pronto? Pronto, voltei. Tem uma questão lá em cima. Não sei se é por conta do tempo, também se faz sentido. Mas às 10h20, Laís Rodrigues escreveu. Eu vou tentar fazer em bloco. Eu vou ler umas 3 questões e aí eu passo a palavra para a senhora. Laís Rodrigues escreveu: pode abordar sobre violência política sofrida pela mulher? Tiveram perguntas sobre o documento que a senhora viu sobre a guia, mas a gente compartilhou aqui no chat mesmo. Legal. E também, e é bom já enfatizar que todo o material que a professora citou, bibliografia, vai estar disponibilizada daqui 24 horas na plataforma do Canvas. Lá na página mesmo que vocês entraram para chegar até aqui, além do material falando sobre quem é a professora, vai ter todas as referências e os links. Algumas alunas pediram desculpas por ter que sair. 11 horas, a Damires Rinarli escreveu: como seria esse informativo sobre pautas? Poderia falar sobre as minhas propostas? E também Dr. Audrey Rodrigues escreveu: doutora Poliana, essa questão de gastos em pré-campanha, como impulsionamento, adesivos, mesmo já vendo algumas singelas decisões do TSE, não concorda que traz uma enorme insegurança jurídica? O que se cuida não irá realizar, porém poderá ficar em desvantagem com quem utilizar. Aí eu vou passar para a senhora, ainda tem mais. Então, começando com essa questão. Acho que essa era a última pergunta. Tá. Essa questão sobre a violência contra a mulher na política, esse é um tema que está sendo objeto de pesquisa, o objeto da, vamos falar que existe uma moda assim acadêmica. Muita gente está discutindo, identificando e trabalhando especificamente sobre isso, né? É objeto de muitas pesquisas no Brasil e no mundo. Então é um tema que a gente está começando a ter uma produção de conteúdo maior, né? Eu acho que quase como uma consequência quase natural do aumento da participação da mulher nesses espaços políticos, né? Ela chega num espaço masculinizado, né? Esse espaço não está preparado ou não aceita bem esse ingresso e ele vai reagir muitas vezes negativamente. E essa violência ela vai acontecer de várias formas, né? O Senado, até bem pouco tempo atrás, de 2016, a construção do banheiro feminino. Isso diz sobre qual é o seu espaço, né? Falar com a mulher, por exemplo, saiu ontem e hoje a notícia de que não vi exatamente quem foi, mas falou para uma parlamentar, né, num município, que ela deveria parar de rebolar tanto, sabe? São coisas que são ditas, que são publicadas, que são
naturalizadas, e todo esse processo de discussão sobre violência contra a mulher na política é um processo de desnaturalização. Olha, não é aceitável falar isso. E a gente vê isso em todos os lugares, né? Então, por exemplo, quando você pergunta para uma mulher, você já sofreu assédio? Aí ela fala, normal, aquele, né, assovio, cantado e tal. Você percebe que falar, normal, é uma naturalização? Então, essa discussão sobre todas as formas de violência é algo muito importante. Eu vou dar um exemplo, que é até mais antigo, de uma discussão que aconteceu entre uma hipótese que aconteceu na Câmara dos Deputados, com a Jandira Fegali e 2 deputados, Roberto Freire e esqueci qual era o outro. Mas qual que foi a situação, né? Uma defesa de uma pauta muito importante ali, né? Era uma pauta tributária, que um ocupa, num determinado momento, Jandira Fegali estava, entre aspas, né, protegendo a fala de alguém da sua bancada e põe o braço, né, estica o braço assim, para evitar que alguém, né, se aproxime ali daquele espaço, daquela fala. E vem um outro deputado, né, a construção da narrativa é essa, e força o seu braço para baixo, né? E aí ela vai falar, olha, não pode me tocar, é uma violência, tá me agredindo, e tal, né? E aí um outro deputado pega a palavra e vai falar, olha, como assim, né? Esse espaço aqui, eu posso fazer isso. Estão achando ruim, a gente se vê lá fora, né? E ele repete essa narrativa no sentido de falar, olha, esse aqui é o espaço de embate. Você está achando ruim que estão indo para cima de você, você que está no lugar errado. Quer brigar comigo? Briga comigo lá fora. Isso gera uma denúncia, né, das bancadas contra a situação de violência contra os 2 deputados. E aí a conclusão, mais do que a própria narrativa, a gente pode discutir se houve mesmo violência, não é nem esse o objeto central que eu estou trazendo aqui para a discussão. O que eu trago para a discussão é a conclusão da comissão que vai analisar essa situação de violência. Ela vai dizer o seguinte, no primeiro caso, ela vai dizer, olha, essa deputada é uma deputada muito difícil, esse deputado é um deputado muito respeitável, de forma que não vejo violência. Não há uma linha de fundamentação que vai dizer houve ou não houve, foi provado ou não foi provado. Ele parte daquela discussão da mulher como louca e do homem como vítima, né? Aquela versão da narrativa. E no outro caso, passa-se por uma interpretação da fala. Quando eu disse a gente resolve lá fora, eu estava falando no âmbito argumentativo, a gente segue conversando lá fora. Então, na verdade, me interpretaram mal, né? Mais uma vez, a mulher é a louca que não escuta. E aí, são 2 decisões curtas, sem fundamentação, que resolvem fechar imediatamente a discussão. E aí você vai ver a composição da comissão que analisa isso, e é uma composição exclusivamente masculina. Então, o que a gente vai ver é que, além de ser um espaço masculino, quando eu vou reverberar, olha, eu não vou aceitar algumas coisas, eu não vou aceitar ser interrompida, eu não vou aceitar ser agredida, eu vou reclamar se eu me sentir violentada. Na hora, as pessoas que estão realizando, né, estão participando das comissões que vão discutir isso, também, né, nesse ambiente masculino, vão ter uma interpretação, né, dentro desse contexto. Então, é um outro ponto importante, ocupar esses espaços, ocupar essas comissões, né, problematizar essas discussões. Então, o que eu vejo, né, o que eu entendo? Primeiro, existem canais de denúncia. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados criou um canal de denúncia para narrar essas hipóteses de violência nos espaços políticos. Essa discussão pública, ela é importante, inclusive para a gente não só publicizar, mas desnaturalizar essas situações, né? Eu acho que é muito importante e a gente ainda está no caminho. Então, se você tiver interesse em pesquisar mais sobre o tema, você vai ver muita coisa sendo produzida no âmbito das ciências políticas. Mais uma vez, né, o livro da professora Luciana Punk traz uma série de exemplos, né, de situações que acontecem na campanha e no exercício de mandato e da forma com que essas mulheres se portaram, que é um negócio muito interessante, inclusive para a gente perceber que não é, primeiro, uma coisa que acontece só no Brasil,
E não é uma coisa que acontece, eventualmente, por exemplo, se você já passou por uma situação, não é uma coisa que acontece só com você, mas não deveria, né? A gente precisa trabalhar para afastar essa naturalização. Sobre o informativo sobre pautas, né? Você pode, por exemplo, tem aqueles e-mails, né? Um e-mail informativo, você pode mandar isso falando aquilo que você acha importante, né? Usando as suas redes, lembrando de ter ali aquele cadastramento e descadastramento, né? Isso são coisas que você pode fazer. Essa pergunta sobre o gasto da pré-campanha, eu compreendo toda essa insegurança. Acho que ela tem uma razão de ser. Me preocupa essa realização de gastos. A gente tem, sim, decisões tímidas nesse sentido. A gente teve um caso importante de cassação da senadora Selma, que passa aí por essa questão da realização de gastos na pré-campanha, mas também numa alegação ali com relação àquilo que foi reconhecido como caixa 2 na hipótese. Então, nós temos uma série de situações que eu chamaria a atenção de vocês para serem muito cautelosos com a realização de gastos, né? E aí, uma coisa muito importante, é muito bom, eu sei que pode ser que nesse momento de pré-campanha nem todo mundo tenha uma orientação de advogados para acompanhar esse período o tempo inteiro, mas o partido tem. Então, cobrar do partido, cobrar uma orientação, buscar uma orientação específica, é muito importante estar ciente desses riscos. O artigo 37 da lei 36A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, ele traz algumas hipóteses, né, e que fala expressamente do financiamento do partido. Então, dessas reuniões partidárias e do lançamento de pré-campanha sob as custas do partido. Então, eu acho que nessas hipóteses que tem a previsão específica, a gente tem um pouco mais de segurança. Eu tomaria cuidado com gastos muito altos. Como que eu posso utilizar um parâmetro para gastos muito altos? Você tem uma regulamentação que vai dizer qual que é o gasto máximo de campanha para cada cargo em cada localidade. Então, esse acaba sendo um parâmetro de tudo aquilo no período de campanha. Tem gente que vai discutir que eu não posso gastar na pré-campanha o que eu gastaria, sabe, o mesmo tanto na pré-campanha. Então, dizer que é o mesmo valor também é um negócio complicado, né? A gente tem, assim, eu tenho dificuldade de virar e falar, olha, é seguro você gastar até X, porque a gente não tem esse parâmetro objetivo nesse sentido. Então, eu diria para você, você está com medo? Tenha medo, né? Tenha cuidado na realização de gastos. Talvez a professora Ana Santana vai ter condições de trazer alguns parâmetros objetivos mais específicos do que eu estou trazendo nesse momento. Eu estou trazendo agora principalmente o alerta. Cuidado. Cuidado, que esse é um tema que pode te trazer dificuldades e problemas aí. Bom, pessoal, se alguém ainda tiver alguma outra questão para trazer para a professora, escrevam aqui no chat, que a gente vai aproveitar esse momento final para falar. Não sei se a professora Marilda tem alguma questão para trazer. Ela ainda está com a gente aqui. Deixa eu ver. Só quero agradecer. Queria agradecer muito a Poliana, que eu sei que o tempo dela é ocupado. Ela trabalha no TSE, tem inúmeras atividades. Essa época das eleições aí, tão conturbada, né? Depois desse adiamento, eu sei que não são poucas as tarefas. E dar aula não é só sentar aqui nessa dá trabalho mesmo. A gente que dá aula sabe o perrengue. Então, queria agradecer muito mesmo, Poliana, pela sua presença aqui hoje. E por ter aceitado o convite, por ter se dedicado tanto. Foi uma apresentação, fiquei até constrangida, porque na minha eu fiz um negócio mais gambiarrento do mundo. Você chegou aqui e fez um show. Não foi gambiarrento, não, viu? Acho que ai, meu Deus do céu, me humilhou. Até não tem nada de gambiarra. Se eu não conhecesse a Marilda, né? Oh, Marilda, é uma honra, uma alegria enorme estar aqui.
com vocês essa oportunidade. Eu fico muito, muito feliz de ver esse tanto de mulheres aqui, estar aqui preocupada, interessada, né, numa pauta que é tão importante para todas nós. É uma alegria enorme. Eu estou muito feliz, muito grata, pela oportunidade, pelo convite. Uhum. E do nosso lado, nós estamos também muito felizes, assim, por estar organizando esse evento tão qualificado, e aqui eu agradeço em meu nome, mas também no nome de toda a equipe do IDP Online. Assim, acho que eu posso falar com propriedade por estar com vocês aqui espero estar durante todos os dias dos eventos, dos minicursos, mas tem sido eventos muito qualificados e conseguimos aí chamar professoras tão qualificadas que, mesmo com uma agenda muito corrida, tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. Então, é um agradecimento aqui em nome de toda a equipe. Agradeço todo mundo que topou estar aqui com a gente, estavam fazendo aqui vários comentários elogiosos à professora, que de fato foi uma excelente aula, assim, como uma questão de informe para os alunos, como a gente avisou no começo da conversa, a gente faz esse informe também no final, que como todo mundo ficou avisado que essa conversa estava sendo gravada, daqui 24 horas esse material vai estar na plataforma do Canvas, então muitos alunos ficam desesperados para rever alguma parte, ficou com dúvida, volta, enfim, podem reassistir por lá. Esse material vai ficar disponível por um mês a partir de hoje, a partir do momento da aula. E vocês perceberam que a gente não está registrando presença. Então, todos os alunos, para a gente registrar essa presença final, a gente tem um questionário final também, que é importante já destacar para ninguém ser pego de surpresa, que é um questionário bem simples sobre o que tem sido comentado nessas aulas, como uma forma de requisito para essa certificação. Enfim, a gente também quer, nesse ambiente online, manter o mesmo critério de qualidade das nossas atividades do presencial. E acho que... Deixa eu ver alguma outra questão. Só um informe, assim, em relação aos outros minicursos que nós temos organizado também. Os alunos podem entrar no nosso Instagram, @idponline, e ver não só os outros minicursos que estão acontecendo, como planejamento tributário, direito de gênero, que também dialoga muito com esse, né? Direito penal econômico, enfim, tem outros minicursos acontecendo agora ao mesmo tempo, e durante todo esse mês, até agosto. Se algum aluno quiser dar uma olhada lá na nossa rede social, mas também, se vocês quiserem apenas voltar lá para comentar um pouco do que achou da aula, do que gostou mais, do que achou mais interessante, do que mais estava com dúvida antes de chegar até aqui, e também para ficar por dentro dessas outras novidades. Nosso próximo encontro, né, a próxima quarta, nesse mesmo horário, às 9h30 até 11h30, a gente costuma dar uma extrapolada por conta das perguntas. E com o tema, né, os cuidados necessários nas convenções partidárias e registro da candidatura, com a professora Bárbara Lobo Amaral, que também é uma professora que participa de grupos femininos, né, do Elas Pedem Vista. Acho que esse tem sido um mini curso esse direito de gênero é um dos que mais me empolga por conta disso. Acredito dos nossos informes. Mariane, pulou uma questão aqui no chat que eu ri, tô vendo que a Marilda riu aqui, eu posso falar? Pode, eu não olhei ainda. Uma das perguntas do questionário será pedido de tradução do mineirês. O que significa gambiarrento? Gente, deixa eu... Ai, eu adoro Duas mineiras, né, gente? Isso é muito engraçado. A gente não tem noção disso, de sotaque de expressão regional. Eu acho que Brasília é um ótimo lugar para a gente ver isso, que a gente vê de vários lugares, né? Então, sim, mineiríssima, né? Gambiarrento, feito de gambiarra. Gambiarra é o jeitinho, né? Deu um jeitinho ali, fez um esquema, né? Gambiarrento é nesse sentido, a coisa cheia de esquema, de jeitinho. Ai, desculpa pelo mineirês aí. Muito bom.
Muito bom, gente. A gente só cobra que tenha depois dessa quarentena aí, vocês tragam doce de leite pra gente. Oh! E queijo, né? Eu sempre pedi pra todo mundo, mas eu espero conseguir a minha façanha. Mas a gente só tem a agradecer aqui por todo mundo. E eu passo a palavra para as professoras, se as senhoras quiserem fazer alguma fala de fechamento. E pessoalmente agradecer porque tem sido um prazer estar organizando esses mini cursos com esses temas tão interessantes e com professoras tão incríveis. Não, mais uma vez, eu queria agradecer, me colocar à disposição, a visibilidade feminina também, né? Nós temos um site, visibilidadefeminina.org, estamos nas redes, né? @visibilidade feminina. Assim como nós, existem vários movimentos de mulheres com perfis diversos, é interessante conhecer, acompanhar, ali você pode conseguir dialogar, aumentar a sua rede, né? Isso pode facilitar bastante. E frisar, né? Em vários momentos aqui da minha fala, eu apontei algumas dificuldades. Em nenhum momento com a finalidade de assustar ninguém e fazer ninguém se afastar. É o contrário. Eu acho que a gente tem que estar preparado e forte, conhecer que existem desafios, mas que essa é uma escolha muito incrível, né? Que ajuda a todos nós e eu acho que, inclusive, né, enquanto sociedade, né? Eu realmente acredito na participação maior, na inclusão maior aí, como um fator importante de mudança social, para que possamos ser melhores mesmo. E aí, bem polianamente falando, eu digo que eu acredito. Eu acho que a gente pode caminhar, assim, nesse sentido, né? Tenho expectativas positivas e desejo a todas vocês todo sucesso, muita força para enfrentar os desafios e compreender, né? Entender bem que vocês não estão sozinhas nessa caminhada, né? E me colocar mais uma vez à disposição. Muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Só fazendo uma última retirada de dúvida. Alguns alunos perguntaram sobre o formulário aqui no chat. Esse material vai ficar disponível lá no Canvas. Então, depois que se encerrar todas as aulas, vai ficar disponível um quiz bem breve que vocês podem responder. Só para responder algumas questões, eu escrevi por escrito, mas pode ser que algum aluno não veja. Então, assim que acabar todas as aulas, todos os encontros, é disponibilizado esse não é um formulário, né? É um quiz de respostas a respeito dos temas abordados por aqui. Mas é isso, professoras, eu agradeço. E até a próxima quarta-feira para todo mundo. Um abraço a todas, especialmente às professoras e também a todo mundo que esteve até agora com a gente. Nosso muito obrigada.